Vou pedir a vocês aí a gentileza de abrirem as suas Bíblias no livro de Jó. O pessoal fica, o pessoal fica implicando com nós pentecostais, dizendo que pentecostal não gosta de esboço, né? Mas isso não é verdade absolutamente, né? Eu sou um pentecostal que gosta de esboço. Então eu vou abrir aqui o meu esboço que vai me ajudar no compartilhamento da palavra com vocês, tá bom, pessoal? E vou pedir para a gente ler aí o texto de Jó, Jó capítulo 1. Eu quero ler com vocês aí do versículo 1 até o versículo 5. Se vocês quiserem aí, aliás, pessoal, até é fundamental, na verdade, né, que vocês acompanhem, tá bom? Lembrando, gente, nós estamos num culto, mesmo à distância, mas estamos num culto, tanto quanto se estivéssemos presencialmente, né? Então vamos lá, Jó capítulo... Eu estou muito atento ao tempo aqui também, para não extrapolar e não cansar vocês. Jó capítulo 1, versículo 1 a seguir. Hoje a Tezinha vai conseguir achar, né? Porque a dolarista está dando um help lá, né? Pois bem, podemos ler o texto, gente? Pois bem, vamos lá. A Bíblia diz assim: na terra de Uz havia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo. Temia a Deus e evitava o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas. E possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 parelhas de boi e 500 jumentos. E tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Último versículo agora, terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Maravilha. Ah, muito bem. Queridos, veja só. Essa passagem que nós acabamos de ler, ela inicia aí o livro de Jó, e o livro de Jó ele está situado dentro de um grupo de livros que nós tradicionalmente aí dividimos o Antigo Testamento em algumas seções. Essa divisão do Antigo Testamento ela existe também na Bíblia hebraica, como existe também nas Bíblias de edição protestante e católicas. A nossa divisão é diferente da classificação da Bíblia hebraica, mas é interessante que esse agrupamento de livros, essa divisão do Antigo Testamento em seções, a gente encontra tanto no cânon hebraico, quanto no protestante, quanto no católico. E no caso do cânon protestante, assim como do cânon católico, com uma pequena diferença que eu vou comentar para vocês daqui a pouco, esse livro, o livro de Jó, ele está situado dentro de um conjunto de livros que são chamados livros de sabedoria e literatura de sabedoria e literatura poética. Esses são 5 livros ao todo. Nós temos o livro de Jó, com 42 capítulos, o livro de Salmos, que é composto por 150 salmos, Provérbios, com 31 capítulos, Eclesiastes, com 12, e Cantares, com 8 capítulos. Então, esses 5 livros são chamados de livros poéticos e sapienciais. Nós temos aí o último livro, que é o livro de Cantares, que ele, na verdade, não é tanto um livro de sabedoria. Ele é um livro mais poético, porque ele contém ali uma série de perícopes, né? Eu acabei de falar na transmissão ao vivo agora sobre perícope, ou seja, essa palavra estranha, né, gente? Calma, eu vou explicar. A perícope, na verdade, ela é uma unidade textual, né? Então você tem ali no livro de Cantares diversas dessas unidades textuais, onde o noivo e a noiva, eles ficam no ir e vir. Então é um cântico de amor, na verdade, e não é tanto um texto de sabedoria. Agora, os livros de Jó, Salmos, Provérbios e Eclesiastes, eles de fato estão bem dentro desse gênero de sabedoria. Esse conjunto de livros, essa literatura do Antigo Testamento, ela também é chamada de literatura sapiencial, porque vem da palavra latina sapientia, que significa, ou sapiência, que significa sabedoria. Né? Então, essa palavra acabou sendo usada também para dar título
a esse grupo de livros. Essa palavra sabedoria, irmãos, ela é muito recorrente nas Escrituras. É claro que ela não é uma exclusividade desse conjunto de livros que nós temos no Antigo Testamento. Nós temos um termo hebraico, o termo hebraico Rockman, e temos também um termo grego, Sofia, daí vem a palavra filosofia. Né? A palavra filosofia, Sofia no final, é justamente a palavra sabedoria. E a palavra filosofia significa amor à sabedoria, amigo da sabedoria. Então a filosofia é isso, né? De certo modo. E essa palavra ela perpassa todo o Antigo Testamento. No Novo Testamento, o seu sentido também é incorporado, ainda que com outros contornos. Eu estou falando isso para vocês por quê? Para mostrar a importância que essa ideia de sabedoria ela tem na Bíblia Sagrada. Tá? E eu quero até, inclusive, destacar para vocês aqui que a compreensão que a Bíblia coloca para a gente do que é sabedoria, né, não é exatamente a mesma coisa que conhecimento, como nós entendemos hoje. É muito mais do que isso. A sabedoria na Bíblia, ela tem a ver com a vida prática. É um aspecto comum da sabedoria, um elemento comum dessa sabedoria que está contida tanto no livro de Jó, como no livro de Salmos, de Provérbios e de Eclesiastes, é que essa é uma sabedoria que tem conexão com a prática. O livro de Provérbios, principalmente, né? O livro de Jó que nós estamos analisando aqui, analisando entre aspas, né, pessoal? Isso é uma brevíssima introdução ao livro de Jó. Você tem ali a sabedoria sempre pensada em relação à vida concreta do indivíduo. Né? Provérbios o tempo todo é um livro fantástico também, e ele tem esse ponto em comum com Jó, que o tempo, claro que Jó de outra forma, né? Provérbios tem uma outra estrutura literária, outro caso a ser analisado, mas tem como ponto comum essa ideia da sabedoria como algo que toca a vida concreta das pessoas. Né? E alguém já disse que a verdadeira sabedoria, ela orienta para a vida. Né? Então, na Bíblia não é a ideia bíblica que nós temos de sabedoria vai justamente nessa direção. É possível uma pessoa ter uma ampla formação acadêmica, ser um erudito e não ser sábio. Isso é até paradoxal, né? Aqui na sala tem eu e o Crassus, que seguimos carreira acadêmica, também o Samuel, que está participando com a gente, é doutorando agora em educação também. O Crassus está fazendo doutorado dele em geografia. O Walter também tem uma formação muito boa e a gente convive nesse meio acadêmico e a gente a gente é tentado às vezes a pensar, né, que sabedoria é só conhecimento técnico e na verdade não. Sabedoria na Bíblia tem a ver com a vida prática, com as decisões a serem tomadas, as decisões corretas a serem tomadas, né? E um aspecto interessante dessa literatura de sabedoria é que ela deixa muito claro que a origem dessa sabedoria, vou colocar em outros termos, qual é a literatura de sabedoria bíblica? Ela coloca uma pergunta e ela mesma responde. Vou falar nesses termos, né? Qual é a fonte dessa sabedoria? A fonte dessa sabedoria é o Senhor. A fonte dessa sabedoria é Yahvé, o nome hebraico, né, de Deus, o nome mais recorrente no Antigo Testamento. Então, a fonte dessa sabedoria está no Senhor. E é interessante, pessoal, porque essa ideia, de certo modo, a gente tem ela expressa lá na epístola de Tiago. Tiago vai dizer assim, olha, se alguém tem falta de sabedoria, leia um livro, é isso que ele fala? Não. Converse com um intelectual, é isso que ele fala? Não. Participe de um evento acadêmico? Não, não é isso que ele fala. Ele diz assim, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto. Ou seja, Deus não lança em rosto a nossa ignorância, mas ele nos convida a que a gente peça a ele sabedoria. Né? Essa sabedoria que nos ajuda nas decisões da vida. Então, a sabedoria em termos bíblicos, ela tem essa conotação. Ela tem o Senhor como a fonte e ela tem um viés prático. O livro de Jó, pessoal, é um livro que comunica para a gente, eu não vou ter tempo aqui, se vocês até toparem, não no próximo sábado, a minha ideia no próximo sábado é convidar um amigo para ministrar a palavra, mas no outro sábado, a gente pode dar continuidade a essa análise do livro de Jó, porque é um livro muito amplo e 15, 20 minutos que eu tenho aqui é pouquíssimo tempo para abordar o livro. Mas o livro de Jó é um livro fantástico, porque ele é também um livro de sabedoria e ele é também um livro poético. Né? A estrutura literária dele é organizada poética, seguindo o gênero literário da poesia hebraica. Tá? Esse é um dado importante que eu preciso colocar para vocês. E ele é um livro que está abordando uma questão
delicadíssima, que é a questão do sofrimento humano. Ele coloca uma pergunta e não responde essa pergunta. Por que o justo sofre? Por que o justo padece? E o interessante é que ele não responde essa pergunta. O livro termina sem essa resposta. Mas o livro termina, pessoal, com uma declaração da soberania, da grandeza de Deus. O livro termina mostrando, e eu vou colocar isso lá no esboço, no final, que, de certo modo, Jó e seus amigos, que ficam ali naquela discussão entre eles para tentar entender o porquê de Jó estar passando por tudo que ele está passando, mas é interessante que quando Deus resolve falar com Jó, lá no capítulo 38, já no final do livro, Deus não responde essa questão. Deus simplesmente lança uma série de outras perguntas a Jó e mostra para ele a sua grandeza sobre a natureza, né? E aí eu vou dizer o seguinte lá no esboço: não fazer sentido em alguns momentos da existencialidade humana faz todo sentido. Então a gente fica muitas vezes querendo colocar Deus na parede, querendo exigir uma resposta de Deus e tentando entender o porquê, mas nem sempre nós teremos essa resposta, nem sempre há um sentido no nosso sofrimento, isso faz parte da vida. Os evangélicos brasileiros tornaram-se obsessivos pela questão de propósito, né? Qual o propósito da Covid-19? Eu respondo dizendo que não há propósito algum numa tragédia mundial como essa, pelo menos não um propósito divino. Eu acredito que Deus ele se utiliza dessa situação para, de alguma forma, fazer conosco como ele fez com Jó, falar conosco, nos ensinar, nos levar para mais perto dele, para que de algum modo a gente possa ser mais solidário, amar mais as pessoas. Eu não consigo ver Deus provocando o mal dessa natureza, mas eu consigo ver Deus ajudando a humanidade em meio a uma tragédia como essa. Então, eu tenho certeza que todos nós aqui confiamos nele, amamos a ele, e mesmo que a gente não tenha uma resposta, como Jó não teve, uma resposta concreta de todo aquele sofrimento, mas ele continuou confiando em Deus, crendo em Deus, e no final, o Senhor mudou a sua sorte. E Deus faz isso muitas vezes. Deus muda a nossa sorte. Queridos, eu preciso parar aqui. Eu vou ter que deixar vocês assim com um gostinho de quero mais, porque hoje nós estamos na versão gratuita e o Zoom, ou a Zoom, a plataforma Zoom, limita o nosso tempo, né? A gente só tem 40 minutos aqui. E nós perdemos 10 minutos, né? Tentando conectar, aquela coisa toda. E com isso a gente acabou perdendo aí 10 preciosos minutos, né? Mas eu vou encerrar por aqui. Se vocês toparem aí no nosso próximo, no outro sábado, né? Sem ser o próximo, o outro, a gente pode dar continuidade numa análise mais detalhada do livro de Jó. Tem vários pontos que eu não consegui colocar para vocês. E eu queria, pessoal, encerrar com uma oração, pedindo que o Senhor continue nos ajudando. Espero vocês aqui no próximo sábado. Devo convidar um amigo para estar ministrando a palavra. A gente vai ter sempre aí alguém de fora. Eu não quero centralizar tudo em mim aqui, né? A ideia é que seja realmente aí um trabalho colaborativo. Podemos orar, queridos? Se vocês quiserem, depois a gente continua no grupo lá, tá bom? Caso vocês queiram falar alguma coisa, que só tem 2 minutinhos e meio, a gente encerra aqui, a própria Zoom corta, né? Vamos encerrar com uma oração? Senhor, eu quero te agradecer. Quero te agradecer pela vida do Walter, pela vida da Conceição, da Esther, da Dolariza, do Crassus, do Luiz Eduardo. Quero te agradecer pelo Samuel e do Carlos. Quero te agradecer pelos outros que não puderam também estar conosco, ou por outra razão não estão aqui na sala. Obrigado, meu Deus, por esse momento de reflexão bíblica, de oração. Que a tua bênção, Senhor, esteja sobre nós, sobre esse grupo. Que o Senhor nos ajude a seguir em frente e nos guarde nesses momentos difíceis e de incerteza que estamos vivendo. Sabendo, meu Deus, que mesmo quando não há um aparente sentido para o que vivemos, sabemos que o Senhor está acima disso e cuida de nós. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe a todos, tá? Bom descanso aí, bom final de semana. Bem, um abraço para todos. Pai do Senhor. Amém. Amém. Pai do Senhor a todos. Até a próxima. Até a próxima. Um abraço, gente. Obrigado a todos.